Terceiro ano, tudo jóia? Continuando aquele assunto nosso que era etnia e diversidade cultural, hoje eu quero falar um pouquinho com vocês sobre conflitos étnico-nacionalistas, né, e separatismo também. Bem, o que é isso? Esses conflitos eles têm origem sobretudo após a Segunda Guerra Mundial e principalmente após a Guerra Fria. A Guerra Fria entre Estados Unidos e a União Soviética, ela armou vários desses povos, desses países, principalmente ali do leste europeu, da África, algumas pequenas populações ali da China. Então isso, após a Guerra Fria, após o fim da União Soviética, esses armamentos de pequeno potencial, não eram armamentos de destruição em massa, mas eles ficavam na posse desses grupos, que passaram, portanto, a desenvolver conflitos para a hegemonia política da sua região. E o que é isso, esses conflitos étnicos, nacionalistas? A palavra nacionalista, ou nação, vem de nação, que representa a ideia de pertencimento, de identidade, por possuir a mesma língua, mesmos valores, princípios, estarem sempre numa mesma região geográfica e nessa região geográfica terem sentimentos de pertencimento, de identidade à região. E ao conviverem com outras nações, com outros povos, passam a disputar seus interesses, ter rixas, portanto. E normalmente muitos desses países, Espanha, por exemplo, os bascos, por exemplo, na Turquia temos lá os curdos, na Índia temos a região da Caxemira, que tem uma outra etnia, na China também o Tibete, que tem uma etnia diferente. Então, esses conflitos giram a partir de que um grupo dominante, com certos privilégios, passam a ver a outra minoria como adversária e até mesmo como inimiga. E os conflitos não são apenas ideológicos, passam para as armas também. E grande parte desses conflitos vão pela via do terrorismo. Por exemplo, vamos aqui comentar um dos primeiros conflitos. Então, nós temos conflitos na Europa, na África, na Ásia, Oriente Médio, em especial o Oriente Médio, a gente vai falar, por exemplo, da criação do Estado de Israel e principalmente também depois da China. Então, na Europa, temos a região chamada de Balcãs, que está acima da Grécia. É uma península balcânica, então a região Balcãs acima da Grécia. Ali foi uma região de bastante interesse de dois impérios do passado, dois grandes impérios do passado, o Império Otomano e o Império Austro-Húngaro. E esses impérios reuniam sob seu domínio, primeiro Otomano, depois Austro-Húngaro, sob seu domínio vários povos. E após com as guerras mundiais, esses povos passaram até a trabalharem juntos para expulsarem a dominação nazista. Mas depois se constituíram num estado apenas, chamado de Iugoslávia, que não existe mais. A Iugoslávia ela foi um país composto aí por Eslovênia, Croácia, Macedônia, Bósnia-Herzegovina, Sérvia e Montenegro. Todos esses países hoje estão independentes, mas à custa de conflitos, de guerras, que a gente vai falar um pouquinho agora. O Tito foi um governante da Iugoslávia que conseguiu manter todas essas etnias até, de certa forma, unidas, sem grandes conflitos. Mas com a morte de Tito, muitas dessas repúblicas passam a reivindicar a independência. E um dos conflitos mais sérios que nós vamos ter na Europa, nos Balcãs, foi a Guerra da Bósnia-Herzegovina. Então, Slobodan Milošević
foi um ditador, né, da Iugoslávia, que, para não deixar com que o Estado se desfragmentasse, né, porque muitas dessas repúblicas já estavam se tornando independentes, ele vai com todo o seu poder bélico contra os separatistas da Bósnia-Herzegovina. E foi chamado, inclusive, de limpeza étnica. A Bósnia-Herzegovina era um país, era uma federação, uma região bastante heterogênea. Tinha tanto bósnios como bastante sérvios e croatas. E o Slobodan Milošević, apoiando os sérvios da região, passam a fazer o que eu chamei agora há pouco de limpeza étnica. O que é isso? É genocídio dos não croatas. O que é genocídio? Matar em grande proporção, né, uma certa etnia, né, um certo grupo, né? E no caso, o Slobodan ele foi condenado pelo Tribunal Penal Internacional, foi preso e condenado, só que ele morreu antes de receber a sentença. Então, foi campo de concentração, né, por Slobodan Milošević aos bósnios, e que ficou conhecido como limpeza étnica, como eu já falei. O Kosovo, também na região da Bósnia, também no conflito dos Balcãs, melhor dizendo, foi uma região que o Slobodan Milošević, portanto, ele não permitia que a nação Kosovo usasse nas escolas a sua língua, fizesse seus cultos religiosos, suas práticas culturais. Então ela era bastante discriminada e também foi bastante atacada pelo Slobodan Milošević. Bom, saindo dos Balcãs, outro conflito na Europa, ainda temos o Cáucaso. O Cáucaso é uma montanha, uma cadeia de montanhas que separa a Europa da Ásia. E ali temos dois grandes conflitos, a Chechênia e o Daguestão. Bem, controlados pela Rússia, faz parte da Federação Russa, e a Chechênia declara independência, né? Coisa que os russos não agradaram muito, porque grande parte da Chechênia é permeada, passa no seu território, né, os oleodutos e gasodutos. Né? Oleoduto petróleo, gasoduto é gás natural, que é grande parte da produção da riqueza da Rússia. Então, o interesse, sempre quando a gente vai ver nesses interesses étnicos nacionalistas, está a relação religiosa, né, de pertencimento também de identidade, mas também, ou vou até dizer, sobretudo, uma questão de interesse político, estratégico, econômico. Né? No caso, fica bem claro com a Chechênia. O Daguestão, da mesma forma, né, a Federação Russa impõe todo o seu poder para não perder uma área de influência, de estratégia na região, porque fica próximo do Oriente Médio. Temos outro conflito ainda no Cáucaso, que envolve outro país, que é a Geórgia, onde haviam outras etnias pertencentes, como a Ossétia do Sul, que se tornou independente, e a Abcásia, que não se tornou independente, e a Geórgia, inclusive também o seu presidente foi acusado no Tribunal Penal Internacional. Outros conflitos na Europa, os conflitos chamados do povo basco. O que é o povo basco? Na Espanha, no norte da Espanha e sul da França, né, Espanha e França são países que dividem a fronteira, então no norte da Espanha e sul da França tem uma região que que tem um povo chamado basco que está ali há muitos anos, mais de 12 mil anos que estão nessa região. E na ditadura do Francisco Franco, o ditador espanhol, ele proibiu os curdos, os bascos, de manifestar a sua cultura, a sua língua, eles têm inclusive uma língua própria. E essa discriminação, esse preconceito, passou a surgir um grupo terrorista dos bascos chamado de ETA, que foi responsável por grandes ataques terroristas na Espanha. Hoje o ETA ele depôs as armas, né, e trabalha apenas no campo político, né, mas foi um grupo terrorista de muita atuação.
Outro conflito temos na Irlanda. A Inglaterra, né, fez uma conquista, né, histórica e geográfica ali nas ilhas pertencentes às Ilhas Britânicas, né, e dando origem aí à formação do Reino Unido, né, que o Reino Unido é a chamada Grã-Bretanha, que é composta pela Inglaterra, pela Escócia, País de Gales e pela Irlanda do Norte. Na conquista da Irlanda, os irlandeses não aceitaram a unificação com o Reino Unido e constituíram um grupo terrorista também, chamado de IRA. Então, nos bascos, na Espanha, é o ETA e na Irlanda é IRA. E o IRA foi responsável por vários ataques terroristas e quando a Irlanda, em um acordo que fizeram com o Reino Unido, né, com a Inglaterra, foi dividida em Irlanda do Norte, que ficou relativamente ficou pertencente ao Reino Unido, né? E a Irlanda, chamada de República do Eire, que se constituiu um outro país, até com reconhecimento da Inglaterra, do Reino Unido. Bem, saindo da Europa, vamos para a África. Qual que é a grande característica aí da África? A partilha colonial. A conquista colonial, né, da Europa sobre a África e criação de fronteiras artificiais deu origem a todos os conflitos que nós temos lá. O que é isso, fronteiras artificiais? Os países que fizeram o neocolonialismo, ou também chamado de imperialismo, após aí a Revolução Industrial, eles dividiram a África ao interesse deles, não observando as etnias e até com rivalidades históricas que existiam naquela região. Então o que fez? Por isso a gente fala fronteiras artificiais. Colocou numa mesma região povos historicamente rivais. Na medida em que houve o processo de descolonização após a Segunda Guerra Mundial, esses conflitos verberaram, né, cresceram bastante. Por exemplo, a Ruanda era uma colônia belga. E ali havia um conflito com duas etnias presentes, os Tutsis e os Hutus. Os Tutsis tinham um privilégio com os belgas. E quando houve o processo de unificação, ou melhor, de independência, os Hutsus passam a perseguir os Tutsis, por exemplo, né? Então cria a guerra civil, explode. O Sudão. O Sudão foi dividido entre Sudão e Sudão do Sul. Houve um acordo para que a matança, né, da guerra civil criada por isso não prosperasse mais, só que o problema é que o Sudão eles partilham de uma mesma riqueza natural, que é o petróleo. Mas o petróleo está no Sudão do Sul. Mas para escoar isso para o mundo, né, os portos estão no Sudão. Então o conflito está justamente no interesse econômico. Outra região, por exemplo, ainda do Sudão, é o Darfur. Essa é uma região semiárida, povos muçulmanos e também de outras etnias. E quando você coloca religiões e não aceitamento, não tolerar, né, a religião do outro, nós temos aí uma série de conflitos. A região do Darfur é uma região semiárida, onde o Sudão ele dá o privilégio à população de origem muçulmana e, portanto, as outras etnias ficam assim a haver navios, criando uma série de conflitos. Então, já discutimos da Europa, um pouquinho sobre a África, vamos falar agora da Ásia. A Ásia é uma grande parte dos conflitos, a gente vai discutir sobre o Oriente Médio, mas vamos lá, Ásia. A Índia. A Índia tem dois conflitos importantes, da região chamada Caxemira e de uma região chamada de Punjab. O importante é que a Índia é formada de 80% de hindus, da religião hinduísmo, e uns 12% da religião muçulmana. Então já começou uma série de conflitos aí por conta da religião, mas também por conta do interesse econômico. Por exemplo, Caxemira está no norte da Índia, né? E tem mais proximidade com o Paquistão. Então o grupo separatista passou a reivindicar a anexar esse território da Caxemira ao Paquistão. A Índia, é claro que não vai querer, por quê? Vale fértil, planícies férteis,
e também controle do curso médio das águas do rio Nilo, Nilo é África, Indo. O controle da água é algo, assim como o petróleo, é algo de extrema importância, recursos naturais que nenhum país pode abrir mão. Aí qual é a questão principal da Caxemira? A Índia tem um sistema chamado de cotas. Desculpa, cotas não, castas. O sistema de, o que é o sistema de castas? Não existe mobilidade social. Se você nasce numa casta, vai ficar nela até morrer. E ela é formada de brahmanes, que são os líderes, né, religiosos, os kshatriyas, os guerreiros, os vaishyas, que são os comerciantes, os sudras, que são aqueles que vão fazer pequenos trabalhos manuais, e os párias, chamados de intocáveis. E esse sistema de castas muito rígido, o que o povo da Caxemira resolveu? Aderir à religião muçulmana, porque significava fugir, né, desse discriminação, preconceito que a própria religião hindu impõe em castas inferiores. Então, ele gera uma série de conflitos. O Punjab é outra região da Índia, formada por um grupo guerrilheiro, separatista, chamado Sikhs. É um grupo de uma denominação islâmica, mas que aproxima também do hinduísmo. Então, é uma seita, onde as duas religiões diferentes, islâmico e hinduísmo, convivem, né? Eles criam uma religião própria e querem a formação de um estado independente chamado de Khalistan. A perseguição aos Sikhs de Punjab acontece por parte da Índia quando eles matam, em um atentado terrorista, a primeira-ministra da Índia, Indira Gandhi. Aí eles são bastante perseguidos, né? E guerra civil acontece. Vamos lá agora para o Oriente Médio. São chamados de conflitos árabes israelenses. Com a criação do Estado de Israel pela ONU em 1948, isso não é aceito pelos povos árabes, né? Israel, o povo judeu estava naquela região, foge daquela região só por conta de perseguições, né, chamadas diásporas. Aí a perseguição, por exemplo, teve do romano, depois até dos nazistas. E depois eles resolvem voltar para a região chamada de movimento sionista, que eles começam a comprar propriedades e levar cada vez um número maior de judeus para aquela região. E com o apoio dos Estados Unidos, consegue com a ONU declarar a criação do Estado de Israel. Não é aceito pelos árabes. Acontecem as guerras chamadas Guerras Árabes-Israelenses, um total de 4. A primeira guerra árabe-israelense foi de 48 a 49. Né? O sucesso da guerra coube ao Estado de Israel. A segunda guerra acontece em 56. Foi chamada de Guerra de Suez, porque o Egito nacionaliza o Canal de Suez. O Canal de Suez dá passagem do Mar Mediterrâneo ao Mar Vermelho. E isso impedia, por exemplo, o acesso a Israel. Havia uma guerra e Israel ganha essa guerra novamente. A terceira guerra árabe-israelense acontece em 67. Em 1967 ficou conhecida como Guerra dos 6 Dias, porque durou 6 dias. A Síria, ela desvia o rio Jordão, e perto ali das colinas de Golã, e esse é um dos pretextos para atacarem também Israel. Israel revida e conquista até mais territórios antes. E a última guerra árabe-israelense foi em 73, chamada de Guerra do Yom Kippur. Yom Kippur significa Dia do Perdão. É um movimento, um feriado, né? Um feriado no Israel, onde eles pedem perdão pelos pecados cometidos no ano anterior. E, mais uma vez, foram atacados durante essa comemoração religiosa, perdem alguns territórios, mas logo depois conquistam aqueles que perderam e mais o povo de Israel, né, os israelenses. Houve depois um acordo mediado pelos Estados Unidos, chamado Acordo de Camp David, e nesse acordo tivemos a criação de grupos que serão chamados de terroristas, Al-Fatah e Organização para a Libertação da Palestina. Esse último, chamado de OLP, Organização para a Libertação da Palestina, foi presidido por Yasser Arafat, um líder bastante extremista, né, que deu a criação da primeira intifada em 69. O que é intifada? Era
Um movimento popular onde os palestinos, né, armados de pedras, lançavam essas pedras aos soldados israelenses. Esses revidavam com um tiro de fuzil. Então criava uma comoção social muito grande, né, ter matado jovens palestinos. E esse conflito deu origem a um outro acordo de paz, né, chamado de Acordo de Oslo, onde a faixa de Gaza e parte da Cisjordânia anexada por Israel foram devolvidas aos palestinos. E também como criação da Autoridade Nacional Palestina, ou seja, uma entidade representativa internacional do povo palestino, que existe até hoje. É um povo que não tem uma autoridade política, mas não tem território, né, palestinos. Muitos localizam na faixa de Gaza, né, que é uma faixa de transição. Bem, a segunda intifada acontece quando o primeiro-ministro, ainda não era primeiro-ministro de Israel, mas o Ariel Sharon vai visitar as mesquitas em Jerusalém, que eram tidas essas mesquitas, que é o templo religioso, né, dos árabes, pelos muçulmanos, melhor dizendo, e eles um pretexto para fazer a segunda intifada, né, a Guerra das Pedras. Aí. Foi feito um novo acordo, chamado de Mapa do Caminho, né, mas um acordo que não teve tanto êxito assim, né, por questão da rivalidade histórica entre judeus e palestinos. Alegam que as áreas do Rio Jordão, né, está anexada inteiramente pelos israelenses, e a capital, outra discórdia, a capital Jerusalém, que seria a criação de um futuro Estado palestino, seria capital da Palestina, e Israel também não abre mão de Jerusalém, e parte de Jerusalém, inclusive, hoje é controlada por autoridades internacionais para evitar esses conflitos. Mas essa segunda intifada deu a criação do Hamas, que é um partido político em 2006 que conquista a autoridade, né, controle da faixa de Gaza. Para os Estados Unidos, o Hamas, o partido político, mas é um partido que fomenta, que dá incentivo a organizações terroristas. Então, é reconhecido pelos Estados Unidos como terroristas. Ok, esses foram os conflitos lá do Oriente Médio. Vamos falar um pouquinho da Ásia, mais um pouquinho sobre ela, né? Falando dos curdos. Curdos é um povo sem território, embora esteja historicamente há mais de 2.000 anos, numa região que compreende 6 países. Compreende a Turquia, a Armênia, Irã, Iraque, Síria e Azerbaijão. Então, eles reivindicam um território de parte de 6 países, né? Então, o conflito é intenso, principalmente com a Síria, onde a maior parte dessa região pretendida pelos curdos eles estão, né? Inclusive os curdos, no combate ao Estado Islâmico proporcionado pelos Estados Unidos, foram atuantes, né? Foi o braço direito dos Estados Unidos no mundo árabe, né? Ao combater o Estado Islâmico. Bem, a Síria faz parte de um conflito também étnico, nacionalista, quando acontece a chamada Primavera Árabe. O que foi a Primavera Árabe? Um movimento pró-democracia. Os Estados árabes, todos eles, com governos ditatoriais. Então o povo, por conta da globalização, por conta de vários movimentos que você vê no mundo, reivindicam maior democracia, acesso às eleições, acesso a voto, maior participação política, participação das mulheres, né, na sociedade, combate à corrupção, coisas que em qualquer lugar vai reivindicar. Mas o Bashar al-Assad, que era o ditador, é um ditador, que está ainda governante da Síria, ele invade uma mesquita, manda suas tropas, é claro, invadiu uma mesquita e matou os jovens que estavam reunidos para discutir questões políticas. Foi chamado de massacre de Deran e deu origem à guerra civil. A questão, por que é nacionalista? Porque o Bashar al-Assad, esse ditador sírio, ele é de uma religião islâmica. A religião islâmica divide em sunitas e xiitas. Os xiitas são os mais radicais. E dentro dos xiitas temos outras denominações. Ele faz parte de uma denominação religiosa xiita, né? Uma facção que seria a aluíta, que representa 10% da população da Síria.
E o outro restante, outras minorias, como cristãos, ortodoxos, drusos, fazem parte também da população. Eles têm muitos privilégios, ao contrário dos outros. Mais de 60%, 70% da população não tem privilégios, são discriminados, porque grande parte dessa população, desses 70% que eu falei, são da religião sunita, islâmico, mas sunita. Lembra, o Bashar al-Assad é da xiita, com uma denominação aluíta. É tal como nós temos aqui, por exemplo, no cristianismo. Né? Temos os protestantes, né? E temos o Sara Nossa Terra, temos a Assembleia de Deus, por exemplo, só para a gente ter uma ideia. Então, o aluíta é uma denominação xiita. E outros 70% da população são sunitas, e que são os curdos, que são bastante discriminados. Inclusive, ataca a população curda por parte da autoridade, né, síria. E o problema lá é gritante porque os sírios eles têm apoio. Os Estados Unidos fez um bloqueio a esse país, mas ele tem apoio, os sírios do Irã, que é religião majoritariamente xiita, então está bem do lado dos sírios, da China e da Rússia. Por que esse é um grande apoio? Porque China e Rússia fazem parte do Conselho de Segurança da ONU. Quando foi criada a ONU após a Segunda Guerra Mundial, nos Estados Unidos, os países vitoriosos criaram a ONU e fizeram parte do sistema de Conselho de Segurança, ou seja, ele é fixo, não há mais membros. E eles controlam, né, as decisões, grande parte das decisões da ONU. Os outros países fazem parte, né, mas não têm o poder de veto que o Conselho de Segurança tem. Então, Estados Unidos, França, Inglaterra, China e Rússia são 5 membros do Conselho de Segurança. Então, China e Rússia fazem parte do Conselho de Segurança da ONU e apoiam os sírios. Então, o conflito fica sério, porque há um poder político muito forte. E, por fim, temos a China. Né? 90% da população da China é da etnia Han. Então, os outros 10% espalhados em toda a China de outra etnia. E agora o Tibete, no norte da China, ele foi anexado, né? Era um país independente em 50, né? De 1940, portanto, por aí, de 50, ele foi tido como país independente, mas foi anexado pela Revolução Socialista Chinesa em 49. E o movimento separatista dos tibetanos foi totalmente esmagado pelo Exército Vermelho chinês. O líder espiritual Dalai Lama, né, exilou-se na Índia, e esse movimento do Tibete ainda impõe, né, a necessidade de um país independente dos chineses. E a China, nesse país, impõe uma lei marcial, né, um estado de exceção, os direitos políticos não são considerados, né, para manter a ordem e a segurança. O uso da força é aceito. Então, é um conflito muito sério quando se fala do Tibete. E outra, por fim, terminando, na China, o Xinjiang é uma etnia bem menor, né, chamada Uiguri, só que é de origem muçulmana. Essa região é uma importância estratégica para a China, porque ela é detentora de grandes reservas de petróleo, e a economia da China, grande parte do petróleo é dessa região, inclusive exportam também. E a China fez nessa região a mesma política de ocupação lá do Tibete. Inclusive foi parecido com a política de ocupação do movimento sionista, lá quando a gente estava discutindo dos judeus. O que é isso? Qual que é esse movimento de ocupação? Eles levam grande parte da dinastia Han, né, para essa região, como levou para o Tibete, como levou aqui para o Xinjiang, para suplantar em número as outras etnias e, portanto, aí acabar com os conflitos étnicos nacionalistas. Essa é a sua estratégia. Bem, não quer dizer que isso acaba também, né? Gera conflitos, né? E o que, de um modo geral, quem mais perde com tudo isso são a população civil, né? A população civil, que muitos migram para outras regiões
por conta da guerra, por conta da fome, por conta da perseguição política, perseguição religiosa. Então, quem sofre realmente é a população. Ok, meninos? Até logo, é só isso que a gente tem por hoje.